Bom, eu vou falar um pouquinho da plataforma CAED para vocês. Então, a gente entra na Secretaria Escolar Digital, vem nessa abinha azul lateral, na parte pedagógico e plataforma CAED. Então, essa aqui é a tela inicial, né, da minha página, e aqui a gente tem os tutoriais. Quem quiser ler, é só clicar, ele vai abrir, né, tem a parte do diretor da escola, e tem a parte também da diretoria de ensino. Então, aqui nós temos os cards com todas as informações pertinentes para que seja feito um planejamento, uma recuperação dos estudantes e análise dos resultados, em cima das análises dos resultados. Então, a gente vai entrar primeiro nesse card aqui, que são as orientações pedagógicas. Essa parte aqui, a PCNP Raquel vai falar posteriormente com vocês sobre avaliação, planejamento e a recuperação dos estudantes. Tá? Então, a gente pode voltar ou direto aqui, onde vira a mãozinha na minha página, ou volta pela setinha que tem aqui em cima, né, na parte esquerda superior, ou vem direto aqui na minha página, onde está em amarelinho. Vamos nesse card, currículos e habilidades. Então, aqui, ele tem as habilidades, né, do ensino fundamental, habilidade do ensino médio, e a gente vai ver um pouquinho sobre os marcos de desenvolvimento. Então, o que são esses marcos de desenvolvimento? Eles são feitos através do currículo da educação básica em cima da disciplina de língua portuguesa. Então, são as habilidades fundamentais envolvidas na formação do estudante e que dá para identificar a progressão deles em relação à sua aprendizagem. Então, ou seja, o que são os marcos, né, do desenvolvimento? São os pontos essenciais na trajetória dos estudantes, desde o primeiro ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio. Então, vou pegar aqui como exemplo, depois vocês vão percorrer, né, esse card, eu vou dar um exemplo em cima da língua portuguesa. O primeiro marco, ele deve ocorrer aproximadamente no terceiro ano do ensino fundamental. O segundo marco, sempre aproximadamente, tá? Ele deve acontecer perto do quinto ano do ensino fundamental. O terceiro marco no oitavo ano e o quarto marco no ensino médio. Agora eu vou pegar esse card, isso aqui chama um card, cada retângulo desse aqui com um tema, a gente chama de card aqui no CAED, na plataforma CAED. Eu vou falar um pouquinho sobre o guia das atividades e avaliações. Então, o que nós temos aqui nesses guias? Nós temos as questões que são elaboradas de acordo com a prova aplicada em cada escola. Então, a gente tem que escolher a prova. Nesse card aqui, a gente só tem até 2021, na verdade, só 2021. A gente escolhe qual bimestre, também escolhe a série que quer analisar, a disciplina, português ou matemática, né? E aí o professor tem que saber qual foi a prova utilizada na sua escola. Quando não aparece nada, né, nesses blocos, significa que não foi essa prova utilizada na sua escola. Então, aqui a gente tem a final 1, vamos ver a final 2, final 3, final 4, tem que ir percorrendo quando o professor não sabe qual foi a prova, final 5. Então, aqui nós temos as habilidades e a porcentagem de acerto dos estudantes. Essa parte é importante por quê? Porque a gente tem qual habilidade que tem que ser retomada, por exemplo, essa daqui que só 4% dos estudantes acertaram. Então, esta habilidade, ela deve ser retomada na recuperação, naquela semana de estudo intensivo. Vamos voltar. Agora a gente vai nessa parte, né, nesse card que é sobre os resultados. Os resultados só são inseridos após o término do prazo da aplicação da ADE ou da AP. Normalmente, tem uma média de 15 dias para os resultados ficarem disponíveis nesse card.
Então, aqui a gente vai em resultados atuais, a gente tem dos anos anteriores, mas vamos ver a de 2022. Então, eu posso escolher a ADE ou a AP. Vamos escolher uma série, vou pegar uma série aleatória, posso pegar português ou matemática. E aí, nós temos vários itens importantes aqui. Então, primeiro, que tem aqui, primeira informação que nós temos, como foi, né, a participação dos estudantes. Então, é uma taxa de participação, é o percentual de estudantes que responderam pelo menos uma questão da prova. Então, a média do estado é 83%. Nesta escola, 89% dos estudantes do 4º ano do ensino fundamental em língua portuguesa participaram da prova. Aqui nós temos a média de itens respondidos. Então, nós temos 22 questões, e nessa escola, todos os estudantes responderam 22 itens, 22 questões das 22 que foram propostas na prova. Ou seja, 89% dos estudantes do 4º ano dessa escola responderam, eles começaram e terminaram a prova. Aqui a gente tem o percentual médio de acertos. Então, ele informa qual foi o percentual da turma de acertos na prova. Eu tive um número de participação superior à média do estado, mas a quantidade de acertos nesta escola foi inferior à média do estado, das escolas públicas estaduais. Então, a média pública estadual foi 58%, mas nessa escola, 39% somente de acerto dos estudantes. E aqui nós temos a distribuição dos estudantes por categoria de desempenho. O que são essas categorias? Então, eu tenho muito baixo, baixo, médio e alto. O muito baixo, ele é a quantidade de acertos que fica em, no máximo, 25% da prova. O baixo fica entre 26% e 50% de acertos da prova. O médio, de 51% a 75%, e o alto, acima de 75% de acerto em todas as questões da prova. E os estudantes com defasagem na aprendizagem, ela é feita em cima das habilidades que são consideradas do nível fácil, médio e difícil. Aonde que nós vemos isso? Na plataforma CAED, a gente não tem acesso a esses níveis de dificuldade, mas se a gente voltar na sede, onde tinha a Foco e Aprendizagem antiga, ela funcionou até 2020, então a gente entra na sede, só para mostrar, tá, gente? Pedagógico, Foco Aprendizagem, e resultados bimestrais, relatório de desempenho. Então, eu tenho que voltar aqui para o ano de 2020, vou selecionar um período, e aí vou pegar aleatório, vou pegar de novo aqui o 4º ano, né, que não era 4º, na verdade eles eram 2º ano, né, então aqui 2020, 21 e 22, vamos pegar aqui, em língua portuguesa, e aí eu vou escolher uma turma. Então, aqui nós temos o nível de dificuldade da questão. Então, essa aba, deixa eu fechar aqui em cima. Esta aba do CAED, quem que requer muita atenção? São os estudantes que não conseguiram acertar as questões com as habilidades consideradas de nível fácil. E quais estudantes requerem atenção? Os estudantes que não acertaram as habilidades de nível considerada de nível médio, que é o que a gente tinha antigamente na plataforma Foco Aprendizagem. Tá? Então, esse número não bate exatamente com esse daqui, ó. Muito baixo são 6, mas que requer muita atenção são 10. Por quê? Porque está ligado com o nível da habilidade. Habilidade de nível fácil, habilidade de nível médio e habilidade de nível difícil, considerada nível difícil. Tá? Aqui nós temos o percentual de acertos por habilidade, então aqui é muito importante para a retomada na recuperação dos estudantes. Então, aqui eu tenho 95% dos estudantes acertaram essa habilidade. A habilidade é o que está entre parênteses, tá? Aqui eu tenho a questão. H1 é questão 1, questão 2, questão 3, questão 4. Eu clico aqui embaixo no número, vai para a questão 5, questão 6, assim por diante. Então, eu tenho que ir girando aqui as páginas para achar uma habilidade que tenha
um baixo percentual de acerto. Esta é a habilidade que deve ser retomada com os estudantes na semana de estudo intensivo. A gente indica que sejam escolhidas 3 habilidades que tenham um menor percentual de acertos, tá? No caso, se tiver 2 habilidades com percentual de acerto baixo, você pode pegar 3 ou 4 habilidades. Percorrendo aqui, a gente só tem uma turma, né, de 4º ano nessa escola, virou mãozinha em cima da turma, quando eu clicar, ele vai abrir a turma. Aqui eu tenho o nome dos estudantes que vocês não vão acessar, né, por questão de autorização mesmo, mas aqui eu tenho a participação. Então, quem não participou, o que eu tenho que fazer? Então, ou o professor comunica a coordenação, ou a própria coordenação da escola também pode já acessar, eu vou mostrar no outro card, né, no monitoramento, e verificar por que esse estudante não acessou. Ele está frequentando a escola? Ou ele não está frequentando a escola? Então, a gente vai fazer uma busca ativa em cima desse estudante que não participou da prova, seja ADE ou seja AP, no caso agora é AP, né? Na segunda coluna, quem participou da prova tem a quantidade de itens respondidos, por quê? Porque o estudante pode ter começado a prova e não terminado. Então, aqui vai mostrar quantas questões esse estudante respondeu e aqui no final o total de questões que foi sugerido na prova, foi proposto na prova. Aqui é a porcentagem de acertos e aqui é a categoria, ou seja, é o desempenho do aluno, do estudante. Então, ele é um desempenho muito baixo. Então, esse estudante, eu tenho que ter um olhar bem atento em cima dele para fazer uma recuperação das habilidades que ele ainda não assimilou. Vamos voltar para a minha página. Então, aqui é um monitoramento. Quando eu tenho o card de resultado, ele é disponibilizado após o encerramento do prazo de aplicação da prova. O monitoramento, ele fica aberto durante as provas. Então, eu tenho tanto das sequências digitais, quanto da avaliação diagnóstica. Então, vamos na avaliação diagnóstica, na participação. Aqui eu já tenho, né, a AP 2022, língua portuguesa. Aqui eu tenho a quantidade de estudantes previstos nesta escola para fazer a prova, quantos estudantes fizeram a prova, iniciaram a prova, e quantos estudantes terminaram a prova. Então, os números aqui não são iguais, porque tem estudante que começou, mas ele não terminou a prova. Aqui nós temos um perfil geral da escola, então, por turma, né? Então, desde o 1º ano do fundamental até a 3ª série do ensino médio, quantos estudantes participaram dessa prova. E aqui embaixo, a gente pode analisar turma a turma. Então, vamos clicar de novo no 4º ano A. E aqui, nesse caso, até o coordenador pode fazer a busca ativa. Quem não iniciou a prova, a gente tem que entrar em contato. Está vindo para a escola? Por que não está participando da prova? E não está vindo para a escola? Entrar em contato com o responsável do estudante para verificar por que ele não está participando dessa, não está frequentando a escola. Esses 2 cards, eu não vou comentar, que aqui é a questão de cursos, que tem aqui na plataforma CAED. Esse card não está abrindo. E aqui nós temos consultas, avaliações e sequência digital. O que é isso? São as provas. A gente clicando no card, ele vai abrir. A gente pode escolher, né, qual é a prova, ele abre direto no 4º ano aqui na sequência digital. Eu posso escolher, aqui eu só tenho de 2021, ainda não está disponibilizado a AP 2022. Vamos pegar a ADE, aí eu venho aqui na lupinha. E aí ele está por série, em ordem crescente de série, tá? Então, vamos lá para o final pegar no ensino médio. Então, vamos pegar, por exemplo, língua portuguesa da 2ª série do ensino médio. Aqui eu tenho a prova, então eu tenho as questões, quando eu clico em entrar, eu vejo a questão, né, que foi proposta na prova, eu posso já ir para a questão número 2, dando sequência, eu posso percorrer a prova inteira, eu posso retornar à questão anterior, o professor pode copiar, de repente, nessa questão, eu tenho que retomar com os estudantes, então eu copio e coloco no Word, ou eu posso voltar aqui,
para a tela inicial para percorrer uma questão que eu queira. Eu não quero ver a prova inteira, eu quero direto para a questão 26. Então, eu venho aqui, em vez de girar página a página, eu vou em revisar e já vou direcionando para a questão que eu quero analisar. Então, lembrando, sempre eu volto para a minha página, e aqui eu tenho todos os cards, aqui eu tenho as provas, quando está em consulta as atividades, monitoramento, eu acompanho os estudantes durante a prova, resultado, eu consigo analisar a estudante por estudante após o prazo da aplicação da prova. Aqui as orientações pedagógicas falam sobre as avaliações. Aqui onde eu tenho o currículo e habilidade são os marcos do desenvolvimento, né? E aqui eu tenho as habilidades, as guias das avaliações e das sequências digitais, são as habilidades que eu tenho nas questões. Bom, é isso, agora eu vou passar um pouquinho para a Raquel, e ela vai falar um pouquinho sobre o planejamento, a avaliação e a recuperação dos estudantes. Olá a todos os professores que estão assistindo a essa formação, cujo título é Avaliação Externa e Recuperação, elaborados pela PCNP Raquel e a PCNP Lilian. Nós começamos hoje, né, com a apresentação do dirigente atual, o Emerson, com a supervisão da Márcia Marques Lucas, do diretor de núcleo pedagógico Eliciano Rodrigues da Silva e as PCNPs, na qual eu apresentei agora há pouco, Lilian e Raquel. Para começar, né, a nossa formação de hoje, eu irei lendo, né, um texto, um excerto do Rubem Alves, esse pedagogo, né, pensador da educação tão importante para a atualidade da educação brasileira. Começa dessa forma: para isto existem as escolas, não para ensinar, olha que provocação para nós, hein? Mas para ensinar as perguntas. As respostas nos permitem andar sob a terra firme, mas somente as perguntas permitem entrar pelo mar adentro. Então, esse excerto, ele traz uma reflexão que é muito pertinente quando nós vamos pensar, né, nos projetos da escola referentes à recuperação, né, interligando com a necessidade, né, do monitoramento das avaliações externas. Pensando no professor, né, como gestor desse momento, né, de recuperação da escola, e também como esse gestor que vai propiciar, né, uma verificação dos aspectos, né, sociocognitivos dos estudantes, mas não só, também da sua construção cognitiva. Então, como é que nós podemos fazer essa avaliação? Né? De que maneira que o professor pode elaborar a sua recuperação, pensando na sua gestão de conhecimento em sala de aula, a partir, né, das avaliações externas? Então, para começar e dar prosseguimento com essas perguntas, né, para que nós consigamos caminhar no solo fértil e firme, né, na recuperação e desenvolvimento cognitivo dos estudantes da Diretoria de Ensino Norte 1. Então, continuando, a gente vai para a pergunta seguinte: como a plataforma CAED pode auxiliar no planejamento das ações pedagógicas, né? Para os professores que verificaram o comecinho do nosso ATPC, verificaram com a PCNP Línea como é que faz para fazer a verificação dos diagnósticos, né? Como que a gente faz para olhar os indicadores da escola, precisamente da nossa sala de aula. Né? Então, conforme destacamos anteriormente, notamos que a partir da verificação da plataforma CAED, podemos reavaliar, e essa palavra é extremamente importante, vocês vão entender daqui a pouquinho por quê, reformular as nossas ações pedagógicas, e esse reformular faz parte do processo intrínseco, né, da recuperação, através do acompanhamento das avaliações externas. Então, nós estamos pensando aqui, né, a recuperação a partir desses resultados, com os indicadores que eles trouxerem para nós, com o objetivo de integrar
os seus resultados na recuperação contínua e intensiva dos estudantes. Então, pensando aqui, né? Ah, mas Raquel, mas isso aí não é muito quantitativo, eu só vou olhar lá os números dos estudantes? Não, nós temos que pensar que além desse quantitativo, né, que demonstra para nós como resultado, né, montante de toda a escola, nós também temos a avaliação qualitativa, né, que é dada por essa prova, pela AD, pela AP, que demonstra, né, aquele estudante que realmente está precisando, né, de uma ação direta e específica na recuperação das aprendizagens dele. Então, olhando aqui, né, retomando um pouquinho a verificação que a Lilian demonstrou para vocês, a verificação das habilidades em defasagens. Então, aqui nós temos aqui na página o print, né? Avaliação e gestão de currículo, que são extremamente importantes, né? Porque quando nós fazemos a recuperação, nós também estamos diretamente ligados à gestão do currículo em sala de aula, a partir do indicador das habilidades. Então, quando eu olho lá, eu observo na minha aula, puxa, eu vi aqui que uma habilidade está em defasagem com pelo menos 15 estudantes. Então, eu faço, né, o levantamento dessa habilidade, retomo esse conhecimento, eu estou fazendo uma gestão de currículo aqui. Avaliação, currículo e planejamento andam intrinsecamente juntos, né? Quando nós vamos pensar a avaliação, né, como um monitoramento, né, das aprendizagens, que são base essencial para o conhecimento do estudante, que está disposto no currículo, nós temos, né, o planejamento como uma forma de organização desse currículo nos nossos planos de aulas, nos nossos planos, né, de recuperação, nos nossos planos de ensino. Toda essa parte está também ligada, né, com a recuperação. Mas de que forma? Por exemplo, eu fiz lá o meu plano de aula e vi, cada professor tem o seu jeito, né, de fazer o seu plano de aula, mas o meu eu fiz lá no meu caderninho mesmo, olhei lá e falei assim, olha, eu tô vendo aqui que fui lá no CAED e falei, puxa, eu tô vendo aqui que esses estudantes no meu caderninho anotado não tá rolando essa aprendizagem. Aí eu retomo todo o meu, faço a retomada, né, do meu planejamento para inserir esse conteúdo no sentido de conceder aos estudantes uma recuperação contínua. Então, aí a gente já tem um planejamento aqui que é da recuperação contínua. Continuando, olha aqui, nós temos os instrumentos de avaliação diagnóstico, né? Então, como é que eu faço o diagnóstico? Como eu falei aqui, né, olho agora há pouco, né? Olho aqui para o meu plano de aula, para o meu plano de ensino, vejo que alguns indicadores das habilidades, e a gente vai ver como são importantes olhar para essas habilidades daqui a pouquinho, que elas demonstram como é que a gente vai diagnosticar esses estudantes, né? E aí nós podemos fazer a retomada dessas aprendizagens a partir desses indicadores, no sentido do desenvolvimento cognitivo e progressivo das aprendizagens. Então, eu não vou entender mais o estudante como uma caixinha assim, esse aí aprendeu, esse não aprendeu, né? De uma forma tão meritocrática. A gente vai compreender esse estudante de uma maneira de progressão das suas aprendizagens, né? E essas aprendizagens dentro de um contínuo de conhecimento dado pelo currículo, dado pelo planejamento do professor, né, nos seus planos de ensino e aprendizagem, e depois pelos projetos da escola. Então, quando nós olhamos para esses resultados, né, os resultados e a defasagem das aprendizagens, nós estamos olhando, na verdade, para essa progressão contínua das aprendizagens que não estão tão elaboradas pelos estudantes. E aí é o momento da escola parar, fazer a sua recuperação ou a recuperação contínua, né, dentro dessa perspectiva que eu apresentei agora há pouco, ou fazer aquele momento, né, que está no calendário disposto escolar, que é o momento que a escola para fazer a recuperação dos seus estudantes. Continuando aqui, como eu falei anteriormente, né, olha só, por que as habilidades elas são tão importantes? Então, retomando aí para os professores, né, elas constroem conhecimentos cognitivos
envolvidos ao saber fazer. Então, quando eu estou olhando lá o meu demonstrativo pelo CAED, né, dos indicadores, e vejo que lá na minha sala de aula tem pelo menos 15 estudantes que não estão sabendo uma habilidade, isso está intrinsecamente ligado, né, com a questão desse estudante não saber fazer, por exemplo, reconhecer o que é o expressionismo. Por exemplo, né, entrando um pouquinho em habilidades que estão vinculadas à língua portuguesa e à artes. Quando nossas ações de ensino partem da verificação dessas defasagens, elaboramos ações pedagógicas de recuperação mais assertivas às defasagens de aprendizagem dos estudantes. Então, ao invés da escola, né, o professor, ficar penando ali, né, pensando, nossa, mas como é que eu posso, o que está acontecendo com esse estudante, ele não está conseguindo se desenvolver, o CAED ele consegue nos trazer esse dado de uma forma que nós conseguimos, né, assertivamente trabalhar em cima dessas habilidades e esses estudantes, né, de uma forma ou de outra, começam a entender melhor, né, inclusive o seu processo consciente de educação, né? Porque aí também o professor começa a apresentar para ele, olha, essa habilidade aqui está faltando, nós vamos agora retomar esse conteúdo. Então o aluno ele passa a ser um protagonista também da sua aprendizagem, na medida em que ele vai tendo consciência de quais aprendizagens ele tem e de quais que ainda é necessário fazer a recuperação. Continuando aqui, nós pegamos os exemplos, né, da plataforma CAED mesmo, de algumas habilidades que estão em defasagem. E aí, como é que o professor organiza esse momento, né? Como é que ele faz para entender e construir o seu plano de aula, o seu plano de recuperação a partir dessas defasagens, né? Então, aqui nós observamos, né? Nós temos 0% de acertos. Olha em contraste com esse outro dado aqui, nós temos 100% de acerto. Quando nós vamos passar para o item 3, nós temos 0% de acerto. Nós passamos para o item 4, 0% de acerto. Então, quando o professor vai organizar a sua recuperação do seu planejamento, ou mesmo até em ATPC, com os outros professores, nós começamos por esse indicador aqui, que é o 0. E aí a escola pode organizar ou decidir qual é a prioridade para aquele momento, né? Visto que nós temos aqui 3 habilidades que estão com 0 de acertos. Isso significa que nenhum estudante entendeu essa matéria. Então, eu vou usar um exemplo aqui, ó. Qual eu retomaria no meu planejamento de recuperação? Eu retomaria relacionar a produção poética à herança cultural acumulada pela língua portuguesa e os processos de continuidade e ruptura. Então, lá nas aulas de literatura, com o professor de língua portuguesa, trabalhando em interdisciplinaridade, né? Possivelmente com o professor de história, com o professor de artes, essa habilidade poderia ser retomada num plano com atividades ou com projeto, né, de recuperação. E aí o próximo, relacionar a construção da subjetividade à expressão literária em textos do século XIX. Então, possivelmente, né, a questão de expressão da escrita, elencando quais são as características das literaturas, né, que estão presentes nesse dado momento histórico do século XIX, também entraria na recuperação. E quais professores poderiam fazer isso? Isso pode ser explorado pela escola, né, de uma maneira que os professores que estejam mais confortáveis com esse conteúdo, né, de outras disciplinas, ou mesmo um professor de língua portuguesa, professores de linguagens, né, se articulando para a recuperação dessa aprendizagem que está intrinsecamente ligada com o saber fazer, como nós apontamos anteriormente. E o próximo, relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário com contextos de produção para atribuir significado de leitura
leituras críticas em diferentes situações. Então, nós percebemos que uma habilidade, inclusive, vai dialogando com outra habilidade, né? Se, por exemplo, eu sei que meus estudantes não têm esse conhecimento aqui, né, de expressão, saber expressar, né, a partir do texto, elencando características de um dado momento histórico, possivelmente relacionar essas informações, né, sobre concepções artísticas também vai estar em defasagem. Então, a escola pode, por exemplo, montar atividades e planejamentos que concomitantemente estão trabalhando esses dois. Então, passando aqui para o próximo slide, pensando, né, de como que utilizar as avaliações externas no planejamento da recuperação contínua e intensiva, nós temos, né, fazer o levantamento dos indicadores muito baixo, como a Lilian mostrou, e eu apontei agora aqui pouco para vocês, no slide anterior. Retomar as habilidades em defasagem a partir da menor porcentagem de acertos na AD e na AP. Elaborar projetos, atividades, exercícios, atentando às especificidades. Talvez aqui seja o momento mais importante do nosso ATPC de hoje, né? Quando nós voltamos o nosso olhar, fazemos lá olhamos para os indicadores, vemos essa porcentagem quantitativa e agora a gente vai olhar para o qualitativo né, dos nossos projetos, das nossas atividades e dos exercícios que nós elaboramos para os estudantes na sala de aula. Porque aí eu vou criar a partir dessa especificidade. Eu sei especificamente, né, e aí que entra a assertividade, de que o meu estudante, ele não sabe reconhecer quais são as artes, né, que estão envolvidas na literatura do século XIX. Quais são as características, que autores, como é que eles estavam escrevendo nesse momento, qual era a sua percepção filosófica, a sua percepção sociológica, a sua percepção histórica. Então, trabalhar com as habilidades envolve, às vezes fala assim, né, para mim, mas é só língua portuguesa, mas é só linguagem? Não, envolve toda uma gama de conhecimentos que devem ser disponibilizados para os estudantes. Então, esse saber fazer está envolvido com esse momento de atenção com o desenvolvimento cognitivo do estudante, a partir de uma construção específica. E aí, continuando aqui, identificadas, né? Então, eu olhei ali para a especificidade, identifiquei essa especificidade a partir da verificação, né, dos índices para o diagnóstico das turmas. Então, quando a Lilian mostrou lá para vocês, né? Dá para olhar lá na minha turma, olhei para a minha turma, fiz o levantamento, levo para o ATPC e aí a escola constrói, né, em conjunto, ou o professor pode fazer, inclusive, individualmente, a sua reelaboração de plano a partir dessa percepção de recuperação com base nesses indicadores. Mas é que a gente pode montar outras formas de avaliação, sim. Cada escola tem a sua forma, né, de elaboração, de avaliação diagnóstica, mas o importante aqui é nós trazermos essa percepção de que é necessário fazer esse diagnóstico, para aí nós temos uma recuperação contínua, né, ou uma recuperação que está presente no calendário de uma forma que atenda às especificidades dos estudantes. Então, continuando aqui, o que é a recuperação? Né? Quando nós pensamos nas especificidades dos estudantes, quando nós pensamos, né, em olhar e fazer um olhar mais atento, né, para o diagnóstico das nossas avaliações, pensando em conjunto, fazendo trocas entre os professores, né, pensando nesses professores como docentes que gestam o conhecimento em sala de aula, nós entendemos que a recuperação é o comprometimento da escola com o sucesso do aluno. Eu nem gosto desse termo aluno, eu vou trocar aqui por estudante, criando oportunidades para que ele possa complementar ou retificar as aprendizagens ainda não dominadas. Então, quando a escola faz esse diagnóstico,
olha para a sua recuperação atendendo às especificidades desses estudantes, nós estamos trabalhando com essa ideia de complementar, retificar, né, faça a retomada das aprendizagens, para que esses alunos eles tenham pleno domínio dos conhecimentos que estão dispostos no currículo, oportunizando para eles, né, o desenvolvimento das suas potencialidades. Então, quando nós entendemos isso, né, essa concepção, partimos dessa concepção de recuperação, a nossa ferramenta de ensino, ela é contínua, né, e contínua porque nós estamos em pleno momento de diagnóstico a partir das nossas avaliações. Então, nós estamos aqui elaborando a partir das avaliações externas, né, porque está muito mais estrategicamente disposto e muito mais claro para nós, mas o professor, dentro da sua concepção, ele pode desenvolver outras formas, né, de diagnóstico, e a escola, inclusive, pode fazer isso, para que nós temos, né, uma educação que está mais voltada para a equidade e a transformação social. Lembrando que, né, quando nós pensamos em conhecimento, né, a nossa sociedade, quem tem o conhecimento é quem tem o poder. Então, fomentar a recuperação na escola, na sala de aula, né, fazendo com que os professores tenham momentos para esse diagnóstico também, faz parte de uma dinâmica que está intrinsecamente voltada com a percepção de igualdade, né, de acesso do conhecimento e acesso cultural, de bens culturais, equidade social e transformação social, pensando que nós temos um dispare, né, na sociedade brasileira, quando nós pensamos em acesso ao conhecimento. Continuando aqui, então, nós pensando nessa vertente de pensamento, né, nessa percepção de currículo e educação, como nós estamos dispondo, nós fundamentamos a partir de uma reflexão que nos traz com um teórico chamado Bourdieu, que vai pensar nessas questões, né, do acesso aos bens culturais, e ao conhecimento nas periferias, nos espaços públicos, né, que estão destinados às pessoas que têm menos condições de acesso a esses conhecimentos, né, o conhecimento dito poder, né, na nossa sociedade. Ele diz o seguinte: de fato, para quem sejam favorecidos mais favorecidos e desfavorecidos, aqueles que já não mais são desfavorecidos. É necessário e suficiente que a escola ignore em seus conteúdos ministrados, nos métodos e técnicas de transmissão dos mesmos e em seus critérios de avaliação, as desigualdades culturais que as crianças jovens de diferentes classes sociais apresentam, né? Então, esse momento da recuperação é o momento em que nós vamos equilibrar, né, essas defasagens que são apresentadas. E nós, professores, sabemos que são muitas, né? E a recuperação é uma das ferramentas para que nós consigamos, né, fazer essa administração do conhecimento de uma maneira em que nós não deixemos nenhum estudante para trás, né, sabendo dessa questão de que os desfavorecidos cada vez mais são desfavorecidos, né? Então, a recuperação ela vem para favorecer, né, os estudantes e também os professores, né, dando mérito a eles no sentido de que o seu trabalho e desempenho está sendo feito a partir desses diagnósticos. Então, continuando aqui, nós pensando, né, nessas questões, né, dos princípios, né, da avaliação externa nesse contínuo de acompanhamento de aprendizagem dos estudantes na garantia da equidade, nós temos, né, diagnosticar o conhecimento adquirido pelos estudantes sempre, verificar as funções cognitivas, como as habilidades, olha aí, por isso que elas são importantes, e as competências também, construídas durante as situações de aprendizagem. Então, cada situação de aprendizagem vai estar disposta, né, nas avaliações externas, na AD, na AP, e nela nós conseguimos
verificar quais são essas funções cognitivas que não estão sendo desenvolvidas, né, estão em defasagem, na verdade, né, dos nossos estudantes. E para isso eu preciso daquela, né, pensando nesse professor como gestor do seu conhecimento em sala de aula, nós temos, a partir dessa concepção, a gestão de tempo pedagógico, né, na sala de aula. Então, pensando nisso, nós montamos aqui, né, um antes, um durante e um depois. Nesse antes, como que nós vamos fazer? Planejamento e intencionalidade das ações pedagógicas. Então, quando eu retomo lá, olho para o indicador e vejo que aquela habilidade está em defasagem, a partir do meu diagnóstico, eu estou trabalhando com a intencionalidade também das ações pedagógicas, atentando às especificidades das aprendizagens conforme as necessidades cognitivas do estudante. O durante, acompanhamento das aprendizagens e os efeitos dos projetos, bem como as ações pedagógicas na construção cognitiva das aprendizagens. E o depois, avaliar as ações, projetos pedagógicos e os seus respectivos êxitos e defasagens das aprendizagens. Quando esse aqui, o depois, ele é eu acho que o primordial, quando nós vamos pensar nesse diagnóstico específico e com intencionalidade, esse tempo ele é circular mesmo, né? Se nós formos avaliar com mais profundidade, no sentido de que o professor ele vai estar em constante movimento de diagnóstico dessas aprendizagens. Então, a tendência é que a escola tenha constantemente projetos que envolvam, né, essas habilidades no sentido dessa construção cognitiva ser mais acessível e trabalhando com essa percepção democrática do conhecimento. Então, aqui pensando, nós aqui do núcleo pedagógico elaboramos, né, esse esqueminha aqui para ficar mais claro para os professores, de que como que o currículo paulista, ele está intrinsecamente ligado, né, olha, de novo essa palavra, falei bastante, mas é porque a recuperação tem que ser intrínseca mesmo às necessidades dos estudantes, o caderno, né, do estudante, a AD e a AP, passando para a plataforma CAED e a recuperação. Então, quando nós vamos pensar aqui no currículo paulista, ele garante a aquisição dos conhecimentos, né, básico que os estudantes devem ter, né, durante a sua carreira estudantil. O caderno do estudante, principalmente o Aprender Sempre, que é voltado mesmo para a recuperação e retomada, né, pensando na progressão das aprendizagens. Ele organiza essas habilidades, né, que estão presentes no currículo e olha também para os indicadores, pensando, né, numa forma macro do Estado de São Paulo, da retomada das aprendizagens que o professor pode fazer constantemente a partir desse caderno. A AD e a AP vai fazer essa reverificação. Na plataforma CAED eu tenho esse diagnóstico e a recuperação eu faço a retomada desses conteúdos, né, que possivelmente os estudantes não tenham entendido, não tenham compreendido, não ficou tão claro para eles, né, dado que nós temos aqui na plataforma CAED, né, esses indicadores que são construídos a partir da AD e da AP. Então, a escola é o lugar onde sonhos de toda uma geração começam a ser construídos. É lá dentro que crianças e jovens dão seus primeiros passos rumo ao futuro que desejam. Podemos dizer, então, sem nenhum exagero, que fora da escola não há futuro. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo vem planejando e colocando em prática o Programa de Recuperação e Aprofundamento, que contempla habilidades essenciais para o desenvolvimento de crianças e dos jovens da rede estadual, com foco em língua portuguesa e matemática, por meio de diferentes frentes, tais como currículo, avaliação, formação, tecnologia e acompanhamento pedagógico. Todas essas frentes estão reunidas e articuladas na Plataforma de Atividades e Avaliação Formativa de São Paulo, desenvolvida pelo CAED, o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. A
Plataforma de São Paulo é uma tecnologia por meio da qual avaliações e atividades desenvolvidas com base em habilidades essenciais são difundidas e cujos resultados podem ser interpretados e utilizados à luz de itinerários formativos e orientações pedagógicas. Para desenvolver suas habilidades e acompanhar o seu desenvolvimento ao longo do ano letivo, o estudante terá acesso, a cada 15 dias, a um caderno de atividades de língua portuguesa e matemática para o 4º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio. Essas atividades podem ser realizadas presencialmente ou à distância, por meio de aplicativo que não precisa estar conectado à internet ou à própria página da plataforma. Os resultados são gerados imediatamente para o acompanhamento do estudante ou do professor e da professora. No campo da avaliação, há 4 importantes realizações, com foco em língua portuguesa e matemática. A avaliação diagnóstica de entrada, que visa estimar o impacto do período de isolamento social na aprendizagem em relação aos marcos de desempenho escolar dos anos anteriores, realizada do 1º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio. A avaliação intermediária, aplicada pelo professor ou pela professora no meio de cada bimestre, para o 4º ano do ensino fundamental até a 3ª série do médio. O objetivo é verificar a evolução dos estudantes em relação às habilidades previstas no mês e em bimestres anteriores, nas quais ainda apresentam dificuldades de aprendizagem. A avaliação da aprendizagem processual, aplicada pela Secretaria ao final dos bimestres, do 1º do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio. Aqui, o propósito é acompanhar de forma mais precisa o desenvolvimento dos estudantes ao longo do ano letivo. Por fim, há também a avaliação de fluência em leitura, que contempla o 2º, 3º e 6º ano do ensino fundamental, com o objetivo de estimar especificamente o desempenho em leitura. São muitas ações, não é mesmo? Para uma melhor compreensão de cada uma, contamos com um guia, que orienta sobre o perfil das habilidades avaliadas e apresenta a resolução de todas as suas atividades e todos os seus itens. Sabemos que essas atividades e avaliações de verificação da aprendizagem geram resultados próprios, que são publicados na plataforma por meio de diferentes indicadores. Portanto, com o intuito de orientar para a interpretação e o uso dessas informações, foi concebida a seção de desenvolvimento profissional. Além dela, gestores e professores também contam com as orientações pedagógicas, que apresentam boas práticas para o uso em sala de aula. Como podem notar, na plataforma de atividades e avaliação formativa de São Paulo, as frentes do Programa de Recuperação e Aprofundamento se articulam em prol de um objetivo bastante claro: contribuir com o trabalho de gestores e professores na promoção de uma educação pública de qualidade a todos os estudantes da rede estadual do ensino de São Paulo. Um direito que se faz ainda mais importante em tempos tão desafiadores como o atual. Desejamos um bom trabalho a todos e a todas!